Mário, estamos de volta aqui mais uma vez e queremos continuar a falar sobre a tua pregação no domingo passado, que foi uma introdução acerca dos falsos mestres e como preparar a igreja contra estes lobos. Tu, na tua pregação do domingo passado, mencionaste, assim, sem medo, alguns nomes de algumas igrejas ou de algumas organizações que tu mencionaste que são, digamos, organizações que ensinam outro evangelho. Alguém podia estar aqui na igreja e podia colocar-te esta questão, dizendo assim: é apropriado mencionar por nome os falsos mestres em público, assim, numa pregação? Qual é que seria a tua resposta? Eu diria, eu só não disse o nome dos pastores destas igrejas porque eu não os conheço. Também ia. Senão eu colocava o nome deles em cima do púlpito. Mas algumas pessoas podiam se preocupar, dizer assim, é um pastor a mencionar, então, a expor os seus colegas. Claro. Outras igrejas que até às vezes são igrejas que têm o nome de batistas, outras têm o nome de igreja evangélica. Como é que ele vai fazer isso na igreja dele? E quais é que são as bases para fazer esse tipo de acusação, que é uma acusação séria? Sim. Eu acho que o nosso ponto de partida é onde é que está o nosso compromisso. Então, o nosso compromisso está com a verdade, com o Evangelho das Escrituras. Esse é o meu primeiro compromisso, mesmo em relação à nossa igreja. Se dentro da nossa igreja surgisse alguém a pregar outro Evangelho, o meu primeiro compromisso é com o Evangelho, com as Escrituras. E eu teria que denunciar, dentro do contexto da nossa igreja, esse falso mestre, essa pessoa que está a pregar outra coisa aqui. Obviamente, aquilo que eu quero fazer também é seguir as pisadas dos apóstolos. Ou seja, o que é que fizeram os apóstolos quando foram confrontados com falsos mestres dentro da igreja? Bem, o apóstolo Paulo é um grande exemplo nesta questão. Podíamos também ir aos evangelhos. O que é que fez o Senhor Jesus no contexto em que ele estava a pregar o evangelho? Ele não denunciou os fariseus. Mateus capítulo 23. E cara a cara. Exatamente, cara a cara. E Mateus capítulo 23. Ou seja, ele faz aquele sermão publicamente aos pastores de Israel. Eram os homens, eram os guias de Israel. Bem, o que é que ele fez? Se nós lêssemos aquela mensagem, eu acho que ela está par a par com as palavras dos profetas no Antigo Testamento, quando denunciaram os sacerdotes, os líderes de Israel, como falsos pastores, falsos mestres. E também estava a mencionar pecados específicos. Exatamente, deles. Que eles faziam. Então, quando nós entramos na esfera da igreja e vemos os apóstolos a lidar com esta questão, o apóstolo Paulo coloca os nomes em cima da mesa. Eu só mencionei as igrejas. Tenho pena de não ter dito o nome destes homens, porque eu não sei o nome deles. Não pesquisei, não fui à procura do nome deles. Porque também não estou necessariamente atrás de sangue. Mas eu acho que é importante a comunidade aqui no Seixal saber quem são as igrejas que conhecem verdadeiramente o Senhor e quem são as igrejas que não conhecem o Evangelho, onde o Evangelho das Escrituras não é pregado. Então, eu mencionei Batista em Chamas, MCI, Universal, Graça e Paz, sei lá, outras que possam surgir, Sara a Nossa Terra. Algumas pessoas têm... Exatamente, adventistas, do Sétimo Dia, igrejas dos Mormons, Testemunhas de Jeová, Igreja Católica Romana. Então, é importante dizer às pessoas que estas igrejas não estão na verdade. Elas acreditam noutro Evangelho, elas pregam outro Evangelho. E as pessoas que estão ali, na sua grande maioria, são pessoas que estão cegas, porque seguem guias cegos. E o Senhor Jesus alertou, eles vão cair no barranco. Também eles vão rumo à perdição. Então nós precisamos de alertar o povo sobre o erro, sobre o falso evangelho. E fizemos isso. Obviamente a nossa base está nas Escrituras para isso. 1 Timóteo capítulo... não, peço perdão. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que Emeneu e Alexandre foram entregues a Satanás porque blasfemavam. Na igreja ensinavam erro em relação à lei do Antigo Testamento.
E no versículo anterior diz mesmo que eles rejeitaram a boa consciência e vieram naufragar. Exatamente. Então ele mencionou os nomes. Exatamente, não é? Era importante a igreja saber quem são essas pessoas para não virem mais o erro. Não é? Em 2 Timóteo capítulo 2, mais uma vez o apóstolo Paulo menciona Himeneu no versículo 17 e agora outro que se chama Fileto. Parece que ainda permanecem estes homens ali na igreja em Éfeso e a manterem influência também nesta igreja. Nós precisamos seguir este padrão. Quando percebemos que há igrejas e pastores e falsos mestres a fazerem isso, nós temos que denunciar, temos que dizer quem são eles. E não devemos ficar aqui a sentir-nos mal por ter feito isso, porque o nosso compromisso é com a verdade. É óbvio, nós chamamos estes homens também a arrependerem-se, porque eles estão a pregar o erro e há uma grande condenação, a maior condenação para quem se levanta deste água para ensinar acerca de Deus. Não é? Então estes homens não têm esse cuidado. Obviamente Paulo diz que eles abandonaram a boa consciência. A consciência deles está cauterizada. Também o apóstolo Paulo diz isso em 1 Timóteo capítulo 4 e por isso eles fazem isso influenciados por demónios, por espíritos enganadores. Estas igrejas, elas dedicam-se a um tal evangelho da libertação, que eu não conheço, as escrituras não falam sobre esse evangelho da libertação. Falam sobre um evangelho da prosperidade que também não conhecemos. Os apóstolos não pregaram esse evangelho, nem viveram como estes apóstolos modernos e pastores destas igrejas vivem com grande luxúria e grandes vidas. Os apóstolos sofreram, passaram fome, passaram necessidade em prol do verdadeiro evangelho. E qual é esse verdadeiro evangelho? É de Cristo. A sua vida, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição. É esse o evangelho que eles pregaram, é esse o evangelho que a igreja tem que continuar a pregar. E os verdadeiros pastores, os verdadeiros mestres, devem continuar a pregar esse evangelho. Se algum deles prega uma coisa diferente, a igreja tem que os rejeitar. E se eles não se arrependem, entregá-los a Satanás, para não blasfemarem mais. Provavelmente estas igrejas sofrem daquilo que a Igreja Católica sofre também, que a Igreja Católica acredita numa certa autoridade da Palavra de Deus, mas diz que a Palavra de Deus só por si como autoridade não é suficiente. E se calhar estas igrejas, não sei o que é que tu achas quanto a isso, se calhar estas igrejas sofrem o mesmo. Elas não creem na Palavra de Deus, mas não creem naquela doutrina que nós abraçamos, que é só a Escritura. Exatamente. A suficiência das Escrituras, que as Escrituras é o único elemento dado por Deus da autoridade para a igreja. Exato. Eu ia recomendar às pessoas que frequentam estas igrejas de que de alguma forma estão cativas, presas neste outro evangelho, presas nessa esfera de trevas, que elas pesquisassem, procurassem a história destas igrejas, destes movimentos, como é que eles nasceram e qual foi sempre o propósito. Mas mais do que isso, leiam as Escrituras, porque a Bíblia diz-nos que a verdade é o único elemento que nos vai libertar. Não é? E estas pessoas precisam da verdade, e a verdade está aqui, as Escrituras, a Palavra de Deus, que salva, santifica os filhos de Deus. Que elas procurem ver o que é que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, Tiago, Judas escreveram acerca dessas realidades. E não tenho dúvidas, se elas mergulham nas Escrituras, elas vão entender que aquilo que elas ouvem no púlpito não coincide com aquilo que as Escrituras estão a ensinar. Não é? Então, todas as pessoas deviam ser bereanas, examinar aquilo que ouvem. Não é? Nós, pastores, nós devemos estar submetidos às Escrituras. E se algum homem começa a pregar outra coisa, a igreja tem que examinar e perceber e chamar este homem ao arrependimento e a voltar atrás com aquilo que diz, porque vai contra a única autoridade na igreja, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é, como tu disseste, a sola Escritura é a única coisa que pode permear tudo aquilo que acontece na igreja. Exato. E na nossa igreja, felizmente, temos recebido muita gente que vem destas igrejas. Parece que vem com essa preocupação, é que saíram de um lugar onde parece que já não pregavam a palavra, pregavam outra coisa e agora estão à procura de alguém que lhes ensina a palavra de Deus. Estes foram, eu diria, os grandes sinais que nós observámos e obviamente quando entramos agora em 2 Coríntios capítulo 10, 11, 12 e 13, nos levou a esta conversa e estas pregações, porque nós vemos estas pessoas a sofrerem. A vida delas estava um estrago, estavam num rumo errado, os homens não lideram,
as mulheres não se submetem, os filhos estão perdidos, os casamentos estavam na ruína, e chegam, muitas delas, mesmo sem nunca terem entendido o Evangelho. Porquê? Porque não se prega o Evangelho nesses lugares. Não é? Tudo o que estas pessoas vivem naquelas igrejas é expulsão de espíritos, é emocionalismo, é só Um forte ênfase na música. É um forte ênfase na música, como se fosse a música o que vai libertar as almas. Exato. Isto parece que agora temos um versículo novo que é a escritura, peço perdão, a música é que leva as pessoas à fé, não é? Não é mais a escritura, a pregação da palavra de Cristo. Então nós estamos a viver essa realidade e precisamos denunciar e que essas pessoas, talvez algumas, abram os olhos e percebam que não estão no lugar certo para entender quem é Deus, quem é Cristo, quem são elas, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o pecado. E elas precisam de procurar uma igreja que está fiel às Escrituras. E lá está, eu quero dizer isto com humildade. Nós não estamos a fazer isto porque nós nos achamos, de repente, os donos da verdade. Não é isso que está em cima da mesa. Também é o nosso compromisso com a verdade. O Senhor, pela sua graça, guiou-nos à sua verdade e por isso odiamos o erro e odiamos quem está a pregar o erro e não queremos que isso aconteça. Então nós queremos chamar a atenção das pessoas para a verdade. Esse é o objetivo. E acho que essa mesmo tem que ser a atitude, porque especialmente para que as pessoas também consigam, mesmo nas nossas congregações, que temos essa preocupação com a verdade, se chega alguém que quer infiltrar agora novos ensinamentos, a Igreja pode, ou seja, estará atenta, estará imune a essas coisas. Exatamente. Estará mais eu acho que uma das coisas boas da nossa Igreja é isso, é que se vier alguém pregar, as pessoas estão, eu diria, não é desconfiadas, mas com discernimento. Exatamente, elas conseguem examinar aquilo que está a ser dito e perceber se isto é algo bíblico ou não. Isso é bom. Isso é bom. É verdade. Mais uma vez, obrigado, Mário. Sim.